Audiobook do livro completo de bruxaria de Raymond Buckland. Isso me faz lembrar dos praticantes que trabalham sozinhos, os bruxos solitários. Até que ponto essa prática solitária é válida? No meu livro Wicca for On, City Press 2004, e você deve ser reparado que aderir à prática. Se não pode com eles, junte-se a eles. Quando optei por usar a palavra Wicca em vez de bruxaria, enfatizei que a prática solitária é, na realidade, muito mais antiga do que a prática em covens. A falecida doutora Margaret Murrow era muito citada nos primeiros tempos do ressurgimento da antiga religião. Eu mesmo me sinto culpado por aceitar todas as cartas brancas da pesquisa dela. Mas estudos posteriores realizados por uma variedade de pesquisadores mostram que a doutora Murrow deturpou alguma de suas descobertas para que corroborassem com suas teorias. Uma prática nada incomum entre os acadêmicos. Ela defendeu a ideia de chamar grupos de bruxos de coven. Na verdade, a ideia dos coven só surgiu no julgamento de Bessbrook em Ayrshire, na Escócia, em 1567. Embora a própria Bess não usasse a palavra coven, ela disse que fazia parte de um grupo composto por 5 homens e 8 mulheres. Foi só no julgamento de Isobel Gold, em Alderarch, em 1662, que a palavra foi usada na referência a um grupo de 13 pessoas. Murrow se baseou nesse grupo e disse que todos os covens eram compostos de 13 pessoas. Cecile Luttridge, Evan, autora de Witch Ring and Witch Days, The Indecent for Witch from the Record of 1373, Aziz, Held for Home Secret AD 1559 a 1736 e 1929. Verificou os números apresentados por Murrow e afirmou que em todos os casos, os grupos de 13 pessoas mencionados por Murrow tinham sido obtidos por meio de omissão injustificável, acréscimo ou disposição de incongruente. Escritores sensacionalistas posteriores como Montart Summers disseminaram a ideia de que o coven era composto de 13 pessoas. Portanto, muitos bruxos de fato praticam em grupo e alguns desses grupos se autodenominam covens, mas eles nem sempre são compostos de 13 pessoas. A pergunta continua, no entanto. Quem iniciou o primeiro bruxo? Se o bruxo só trabalhava em grupo e iniciava os recém-chegados, então como ele passou a ser bruxo e quem o iniciou? A resposta é que, muito antes de existirem covens ou grupos, já existiam muitos praticantes solitários. Esses indivíduos iniciavam-se aos serviços aos deuses. Eles se sentiam capazes de se postar num campo à luz da lua para agradecer aos deuses pelo que tinham feito ou pedir que atendessem a seus pedidos. Eles não precisavam de um grupo para fazer isso. A bruxaria solitária, portanto,
não só é válida, como é também, talvez, mais fundamentada que a bruxaria praticada em covens. As lições apresentadas neste livro servem tanto para praticantes solitários quanto para covens. Hoje em dia, eu aposto que existem mais coven praticando do que indivíduos e, como afirmei, ambas as práticas são legítimas. Os problemas surgem apenas quando um grupo se sente superior aos outros. É preciso que se reconheça que todos nós somos diferentes. Como afirmei várias vezes, existem muitos caminhos, mas todos levam ao mesmo lugar. Você pode preferir o caminho que está trilhando, mas isso não faz com que ele seja melhor do que qualquer outro. Você pode achar que pertence a uma linhagem antiga de bruxos, ter uma espécie de estirpe, ser mais reconhecido do que os outros bruxos, mas isso também não faz com que você seja melhor do que ninguém. Somos irmãos e irmãs da arte, todos iguais aos olhos dos deuses.